Olá, meu nome é Amanda, sou graduanda do curso de Medicina Veterinária pela UEM e venho apresentar um resumo intitulado como Determinação de valores de intervalo de referência para proteínas de fase aguda em ovinos santenês, machos e fêmeas em idade de abate. A ovinocultura no Brasil é uma atividade crescente. Logo, para um adequado monitoramento de doenças em rebanhos, a utilização de indicadores de processos inflamatórios específicos para a espécie auxilia na rastreabilidade desses animais. Algumas proteínas, denominadas proteínas de fase aguda, podem se alterar 25% em resposta a citocinas pró-inflamatórias, consideradas como potenciais biomarcadores quantitativos de processos inflamatórios. A técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecilsulfato de sódio é considerada simples e de baixo custo, permitindo a determinação de concentrações proteicas muito baixas e a identificação de proteínas de fase aguda. Por isso é considerada uma importante ferramenta no estudo de potenciais biomarcadores. É fundamental a determinação de valores de intervalo de referência de proteínas de fase aguda para ovinos em machos e fêmeas e em idade específica, que no caso do nosso estudo foi em idade de abate, que é entre 4 e 6 meses de idade, visto que o produto final proveniente desses ovinos será o consumo humano. Objetivamos determinar os valores de intervalo de referência para proteínas de fase aguda no soro sanguíneo de ovinos em idade de abate, evidenciando diferenças destes parâmetros entre machos e fêmeas, porque precisamos de valores confiáveis para a utilização, tanto para machos quanto para fêmeas. Foram utilizados 102 ovinos da raça santenês em idade de abate considerados sadios, sendo 43 machos do grupo 1 e 59 fêmeas compondo o grupo 2. A coleta de amostra de sangue foi realizada por punção da veia jugular, a análise de proteína total foi utilizando espectrofotómetro semiautomático e análise das frações proteicas utilizando a técnica de eletroforese. As análises estatísticas foram utilizando os testes de Anderson-Darling, Dixon e Tukey. Os limites inferiores e superiores do intervalo de referência foram determinados de acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Patologia Clínica Veterinária. Esses são os resultados que nós encontramos de intervalo de referência para a espécie em questão e, a partir da técnica de eletroforese, conseguimos identificar as frações proteicas de albumina, ceruloplasmina, beta e alfa-aptoglobina, sendo essas duas últimas compondo a aptoglobina total. Utilizando os valores de proteína total, calculamos as concentrações de globulinas. As proteínas de fase aguda se alteram suas concentrações séricas em processos inflamatórios infecciosos ou em estresse, e podem ser classificadas como proteínas de fase aguda positivas, quando suas concentrações aumentam, como a aptoglobina e a ceruloplasmina, ou proteínas de fase agudas negativas, quando suas concentrações séricas diminuem, como a albumina e a transferrina. No nosso estudo, não foi observado diferença significativa entre machos e fêmeas. Porém, no estudo de Ginler e colaboradores, eles observaram diferença das concentrações séricas de ceruloplasmina entre os sexos. Porém, no estudo deles, eles utilizaram cordeiros neonatos, que é diferente do estudo aqui realizado. No Rose, observou que para a aptoglobina não houve diferença entre os sexos, o que corrobora com o encontrado pelo nosso estudo. Já Leperde e colaboradores, analisando o trabalho em questão, observamos que as concentrações séricas de proteína total, globulinas, albumina e aptoglobina foram semelhantes ao encontrados no nosso estudo. Porém, eles utilizaram fêmeas desmamadas com idade média aproximada de 12 semanas. Considerando a escassez de estudos com proteínas de fase aguda em ovinos, é muito importante a realização de estudos referentes à determinação de valores de intervalo de referência para proteínas de fase aguda em ovinos entre machos e fêmeas em idade de abate, visto que essas proteínas auxiliam no diagnóstico de processos inflamatórios. Muito obrigada.